Shalom, eu sou David. Shalom, shalom, eu sou Xoxaná. E vamos hoje de Parashá Vayetze. Essas parashás estão ficando cada dia mais legais, né? Mais avançadas, né? Isso, cada vez mais profundas, né? Vayetze significa e saiu. Mas quem saiu e para onde foi? Né? Quem saiu foi Yaakov, nosso amado patriarca, pai das 12 tribos de Israel. Nessa parashá vai de Gênesis, Bereshit, de 28, versículo 10 a 32, versículo 13. E vamos falar um pouquinho sobre elas na visão também do Midrash e do Talmud, além da Torá, né? E os ensinamentos principais dessa porção, temos as seguintes ligações aqui, por exemplo, a escada de Yaakov, aquele sonho maravilhoso, né? Sim, né, dos anjos subindo e descendo, né? É muito simbólico, né? Representa ali a ligação, né, que sempre existiu do mundo espiritual com o mundo físico, né? Isso. O que nós vamos entender é que essa escada, na verdade, Yaakov estava vendo o Eterno mostrando para ele que há uma conexão ininterrupta entre céus e terra. A Kabbalah vai nos dizer que essa escada é o que liga o nosso mundo com o mundo superior. Nós estamos aqui no mundo da ação e tem o mundo da emanação, que é o mundo do eterno, né? O mundo que a gente pode chamar de mundo espiritual, às vezes para as pessoas ficarem mais fácil de entender. Mas o que acontece? Então existe essa conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico, que é o que nós estamos. E Yaakov conseguiu entender muito bem o que o Eterno estava falando para ele naquele momento ali, né? O Eterno estava mostrando a presença dele com Yaakov, porque Yaakov saiu naquele momento fugido, né, preocupado com o seu irmão Esav, que poderia atacá-lo, né? Então, e queria matá-lo. Então ele ficou realmente preocupado e fugiu, né? Então nós temos aqui também, né, falando sobre a questão da presença do Eterno, né, que se revela nesse lugar de isolado, né, isolado, ou seja, em qualquer lugar, né, onde a gente estiver. Em todo lugar que a gente for, o Eterno está sempre com a gente, ele está atento aos nossos pedidos, né, às nossas súplicas, né, ele está sempre ouvindo. E isso também, a nossa oração judaica que está no Sidur, vai dizer, né, que a gente deve ouvir e levar a sério que nos céus acima e na terra abaixo não há outro, somente o Eterno. Adonai Echad. Então, né, aí oração, né, de Yaakov ao acordar, né, porque ele declara que certamente Deus está neste lugar. Ele reconhece. E diz também que reconhece que ele não sabia, o nosso patriarca vai dizer, né? Então ali ele estabelece o local como uma casa do Eterno, marcando a fundação da oração. Isso ensina a importância, né, de reconhecer a presença do Eterno em momentos inesperados, né? Porque a gente vai ver ali que naquele momento ali, Yaakov também levanta, pega aquela pedra, né, derrama sobre ela um óleo e diz que ali então é um ponto de conexão com o Eterno que ali está sendo fundada, né? Sim, o que mostra é que o Eterno não está limitado a templos, né? Que aonde você estiver, você pode ali edificar como santo aquele lugar, né? Para poder... É por isso que eu já vi muitos ensinamentos e acho muito relevante a gente separar um lugar, né, da casa para estar estudando Torá, para estar conversando com o Eterno. Isso é uma forma de santificar, né? Não, você não necessariamente precisa de um templo para poder santificar o nome, né, do Eterno. Isso, até mesmo nós, por exemplo, nós estamos numa cidade isolada, a gente não tem como ir até uma sinagoga, porque a sinagoga mais próxima da gente está a 400 quilômetros, que é Belo Horizonte, capital de Minas. Então, assim, a gente está bem longe de uma sinagoga e a gente faz tudo, né, estudando aqui e transformou a nossa casa no nosso templo. Sim, a gente transformou a nossa casa numa sinagoga, né, de fato, porque aqui a gente faz essas orações, aqui a gente estuda a Torá, aqui a gente ensina a Torá também, né. Isso, a gente compartilha a Torá, né. Sim, aqui a gente faz, então, da nossa casa a nossa sinagoga, né. Isso.
Então vamos falar, pular um pouquinho mais à frente, né? Vamos falar agora também sobre os relacionamentos e a formação da família de Yaakov, né? Nessa paraxá nós vamos ver também a questão do casamento com Lia e com Rachel, né? E o nascimento dos 12 filhos, né? Que deu origem às 12 tribos de Israel, né? Que nós temos. E aqui nessa questão nós temos assim, vamos ver que Yaakov trabalha 7 anos, né? Para ter Rachel, né? Isso. E entregue Leia no lugar, né? Lavan, o seu sogro, engana ele, entrega a filha mais velha, que ele queria, era a mais nova. Mas ele a recebe, porque Yaakov era elevado, e ele sabia que Leia também era uma mulher elevada. Uma coisa que as pessoas não sabem, às vezes não prestam atenção, que a gente tem que ver que Leia, ela é uma matriarca nossa. Às vezes, ao ler a Torá, a gente pensa, poxa, a Leia, ela aceitou ser entregue no lugar de Rachel, né? Mas Rachel era elevada e Leia também. E as duas sabiam que o Eterno ia colocar tudo no lugar, e Rachel também queria Yaakov, ele sabia que naquele tempo era permitido mais de uma esposa, e então, eles saberiam que Yaakov, elevado como saberia que as duas seriam matriarcas das 12 tribos. Elas também fariam parte dessa história. Então, é isso, a gente vai ver Yaakov trabalhando mais 7 anos, por Rachel, com dedicação e amor, mesmo assim, o engano de Lavan, na verdade, ele não sabia nem que ele estava ajudando o propósito de Yaakov e o propósito do Eterno, né? Exatamente, os nossos inimigos, eles até nos ajudam, né? O Eterno, ele usa até os inimigos da gente para nos ajudar e impulsionar naquele propósito, qual foi dito, né, pra gente. A Cabalá vai nos dizer que até mesmo os inimigos são chegados até nós através do Eterno. Sim. Tudo é permissão do Eterno, tudo é com a vontade de Hashem. Não chega na sua vida nada que não seja permitido por ele, nada. Coisas boas ou ruins vêm acontecer, tudo com a permissão de Hashem. Sim. E nós temos que saber aprender a interpretar e aceitar, e a Cabalá vai nos mostrar sobre isso. Não é o motivo dessa aula, não vamos falar sobre isso agora, mas tem o porquê que acontecem coisas na nossa vida e como nós devemos interpretar e aceitar, né? Sim, ainda tem um fato, né, que muitos filmes, séries, dão uma impressão de que Raquel e Leia, elas eram, digamos assim, brigadas, né, uma com a outra por causa disso, mas Sim. o que não tem nada a ver. Que não. Pelo contrário, né, os estudos rabínicos e Talmud conta que Raquel e Leia eram amigas, né, uma amava a outra. Isso. E ainda na hora do casamento, Raquel e Yaakov, eles combinaram um código, né? Porque Sim. Raquel sabia que o pai poderia enganá-la, né? Então eles combinaram um código para saber realmente que é ela. Então na noite do casamento, Raquel não queria ver Leia completamente humilhada, digamos assim, né? Sim, ela não queria a humilhação da irmã. Isso, queria ver só o bem dela. Então, o que ela fez? Ela contou o código que eles tinham combinado. E aí, Leia usa o código e Yaakov acredita que era Rachel. Mas elas não estavam enganando Yaakov, elas estavam fazendo parte de um propósito maior, ali não há enganação. Assim como tem gente que tem mania de dizer que Yaakov é enganador, que Yaakov enganou Esav. Na verdade, ele não enganou. Esav vendeu a primogenitura por direito legal e ele disse que não era para se esquecer disso. Então, se vendeu a primogenitura, vendeu a bênção junto, porque a bênção do primogênito pertence ao primogênito. Então, Esav vendeu, ele entregou nas mãos de Yaakov a primogenitura, só que ele achou que ele ia ficar com a bênção. Aí não adiantou, é primogenitura, mas não tem a bênção da primogenitura, não adianta nada. E aí Yaakov é muito esperto, e também a outra, a nossa matriarca, Rivka, sabia disso e falou, não, você vai receber a bênção sim, você é o primogênito, porque é um propósito de Deus. Não é que ela rejeitou Esav, não, viu, gente? Rivka amava o seu filho Esav, só que ela sabia que ele não era competente o suficiente para assumir a missão das 12 tribos de Israel. Porque com a bênção vem muitas responsabilidades, né? E ela sabia do filho que tinha, sabia das limitações, do que ele podia carregar, do que ele podia assumir. E ela viu que ele não estava dentro do propósito, né? Que Deus havia deixado, né? Como primogenitura. Então as coisas estavam cooperando para a necessidade eterna. Viu como tudo tem a permissão de Hashem, porque Hashem tem um plano? Né? Então ali precisava de Rachel, precisava de Leia. As duas são matriarcas elevadíssimas, né? Assim como Rivka e Sara, elas são muito elevadas.
No entanto, elas é que, vamos dizer assim, que elas foram a base que realmente sustentou Yaakov no seu propósito como eterno. Sim. Elas, ele é o nosso patriarca, mas se não fosse essas sábias mulheres, Como base, né? como base, a gente não teria chegado aonde chegou, que é o que precisava. Elas, na verdade, elas conduziram, né? Todo Isso. o propósito. E também a questão assim, o Midrash vai nos dizer também, né, o Talmud, que na verdade aquele momento ali em que, por exemplo, a Rahel e a Leia parecia que tem uma intriga entre as duas, porque uma podia ter filhos e a outra não, né? O que acontece? Rahel se sentia humilhada, mas Leia não humilhava Rahel. Só que Leia deu algumas cutucadinhas assim na irmã, mas não era com a intenção de humilhá-la. Era com a intenção de estimulá-la a orar mais ao Eterno, se elevar mais para que o Eterno abrisse a madre dela também. Exatamente. Na verdade, o sonho da irmã Leia é que se abrisse também a madre da irmã. E é claro que tem a parte humana que Leia também queria ser amada por Yaakov, porque ele sabia que ele amava mais a Rachel. Uhum. Então, por isso também o Eterno fez as coisas se encaixarem. Ou seja, Leia teve a madre aberta primeiro, para poder ir conquistando Yaakov através da geração de descendência, porque isso para nós judeus é imprescindível. É uma mitzvah, crescer e multiplicar. É uma mitzvah nossa, nós temos que ter filhos. E então, a gente vê isso aí, um carinho, né, familiar, de uma irmã com a outra. Então, por favor, não julguem Leia, porque ela é muito elevada. E não julguem Rachel, não julguem Yaakov. São patriarcas elevados. No entanto, eles escreveram a nossa história. Exatamente. Né? Então, aqui a gente já falou sobre essas questões aqui. Vamos pular um pouquinho à frente, né? Aqui a saída, né, o impacto da saída do justo. Vamos ver aqui, ensinamento do Talmud, os sábios aprofundam lições da Parashá com ênfase em aspectos morais e práticos, o impacto da saída do justo. O Midrash em Gênesis Rabá 68:6 comenta sobre a frase e ele saiu, que é Vayetse, né? E ele saiu de Beersheba. Né? A saída de um justo de uma cidade leva consigo a sua glória, seu esplendor e a sua beleza. Isso sublinha o imenso valor e influência moral de um indivíduo justo possui em sua comunidade. Olha o tanto que isso é profundo. Muito profundo. Isso é o Midrash, é Kabbalah, porque é o seguinte, o justo, ele carrega os méritos. Aonde ele, na verdade, a bênção está com ele, não em devidos lugares, né? Assim como a gente vê em questão do altar, né? Quando Deus te dá os méritos, eles estão com você, aonde você for, aonde você trabalha, aonde você estuda. Sim. E agora lembrando também, tá, gente, que justo, aqui esse tzadik, que é o justo, que a palavra fala, e a tzadiká, que é a nossas matriarcas, não são qualquer justo. A gente busca ser uma pessoa justa, ser uma pessoa tzadik, né? Mas esses tzadik aqui, que quando eles saem, a presença deles leva com eles toda a bênção, por exemplo, o caso de Abraham. Uhum. Ele foi para uma terra mais, aparentemente aos olhos humanos, feia, mais degradada, e Ló foi para mais bonita, selecionou mais bonito, mas Abraham não se preocupou, porque com ele estava a bênção, ele era mais tzadik. Ló, ele era tzadik, mas não o suficiente. Ele era como nós mesmos, os humanos normais. Uhum. Já o Abraham, não, ele era muito tzadik. Ele, no entanto, ele é o nosso patriarca mesmo, maior. Então, ele tinha a bênção com ele. Então, quando ele sai, Ló vai para o meio de uma bagunça e nem percebe onde ele vai parar naquela bagunça de Sodoma e Gomorra. E então, Abraham vai e ele é abençoado abundantemente aonde ele pisa, porque a bênção está com ele. Aí é onde, por exemplo, nós temos que honrar os nossos tzadik, como principalmente os nossos sábios de Israel, né, que os tzadik nós estão nascendo lá. Então, nós temos que honrar muito a eles, a memória deles, os méritos deles, para que nós também possamos ser abençoados através dos méritos que eles têm. Ou seja, quando você está perto de um justo, às vezes Deus acaba te abençoando pelo mérito daquele justo.
você pega ali uma rebarbazinha, né, uma beiradinha da bênção dele também. O judaísmo nos ensina também até a nós, quando a gente for rezar, a gente fala em mérito. Sabe que é mérito de Abraham, Isaac, Yaakov, né? Por que a gente fala dos méritos? Que é para que o Eterno se lembre assim, olha, né, Eterno, lembra de mim, lembra que Abraão, nosso pai, né, que ele esforçou, por mais que eu não seja justo como ele, mas lembra dele, que ele pelejou tanto para que a gente estivesse aqui, né? Exatamente. Ele fez tudo bonitinho, embora a gente, né, tem mais falhas, né? Então é isso aí, a questão da gente invocar os méritos dos nossos patriarcas, né? Aí entendam, gente, não é rezar para o justo, né? Uhum. É em mérito ao justo. Então há uma grande diferença, né? A gente rezar, a gente santificar, a gente só para o eterno, né? E agora vamos também falar um pouquinho aqui sobre a questão, assim, voltando aqui na questão da escada. A escada hoje, para nós também, interpretada, que o Midrash vai nos dar essa interpretação já há muito tempo foi dada, é que nós temos que lembrar que a tefilá é a nossa escada hoje. Exatamente. Oração, tefilá é oração. Então a nossa oração nos conecta com o Eterno, sobe a oração e desce a resposta do Eterno. Só que essa oração tem que estar limpa, né, conectada, sincera, com bastante kavaná, que é o sentimento envolvido, né, a intenção. Então nós temos que prestar muito atenção nas nossas orações, viu? Tem que fazer com realmente kavaná. Né? E agora vamos falar também sobre o poder das lágrimas. O Talmud, no Tratado Berachot, 32b, e o Midrash, sobre a história de Leia e Rachel, frequentemente enfatizam que as lágrimas de uma pessoa são uma forma de súplica que nunca é rejeitada no céu. Leia chorava constantemente para não se casar com Esav, e seus olhos eram fracos de chorar. A Torá, ao registrar que Deus a ouviu, ensina o valor da súplica sincera e do arrependimento de Techuvá. Olha que gente, que revelador, né? Leia poderia acabar sendo prometida de casar com Esav. Sim. E ela sabia, olha o tanto que ela era elevada, ela tinha medo disso, e ela chorava de noite. Vai dizer que o rosto dela não era tão formoso por causa de tanto chorar. Porque no judaísmo tem aquele costume de ficar os casamentos em si, entre eles, né? Mais próximos. Então ela já sabia que poderia, né? Acabar casando com ele. E isso não era a vontade dela e nem a de Hashem, né? Glória ao Eterno, ainda bem por isso, porque a nossa matriarca teve um casamento verdadeiro com um patriarca verdadeiro. E então, assim, as lágrimas nos céus não são rejeitadas. Por que elas não são rejeitadas? Sabe por quê? Porque quando a gente está chorando, a gente está no máximo da nossa entrega e humildade. É quando a gente se rasga de verdade e mostra quem a gente realmente é. É verdade. É para quem a gente corre, né? Quando as coisas apertam, quando o problema chega àquele ponto de não ter solução, para onde a gente vai, quem a gente vai pedir ajuda, né? É a nossa verdadeira essência que revela. Sim, é verdade. Tem uma outra curiosidade aqui maravilhosa do Midrash, assim, sobre que as pedras que Yaakov colocou ali, né, para proteger a cabeça enquanto dormia, que elas se fundiram em uma só sob a sua cabeça. E isso é interpretado como um sinal de que Deus provê proteção e unidade ao justo, mesmo em momentos de vulnerabilidade e perigo, ensinando a importância da emuná, que é a fé verdadeira no Eterno. E Yaakov é uma prova de fé, né? Ele confiava isso mesmo. Mostra que ele, só porque ele teve fé, né, não deixou de ter medo, né? Que ao longo da passagem toda mostra que ele teve medo, né? Principalmente na próxima paraxá, que a gente vai ver, que ele teve medo ao se encontrar com seu irmão, né? Sim. Então a fé, ela não anula o medo, né? A fé dá força para você prosseguir mesmo com o medo, né? Isso. Então, assim, em resumo, a paraxá, né? A nossa querida Bayatse vai nos ensinar, né, que sobre a questão da oração, a conexão constante, a humildade, as lágrimas, os passos de fé com o Eterno, sempre com Ele, né? Sim, sempre com Ele. Todos os dias. E é isso, né? Isso.
Shalom, shalom. Shalom, shalom. Um grande abraço. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, pode comentar. Se você tem alguma dúvida, né? Exatamente. Pode entrar em contato com a gente. Que o Eterno abençoe. Shalom, shalom, lehitraot. Shalom, shalom, lehitraot.